Bom dia, hoje eu estarei falando sobre o nível alfabético. Bom, o nível alfabético ele se caracteriza assim, pela correspondência entre fonemas e grafemas, e quando a criança ela compreende a organização e funcionamento da escrita, ela passa a perceber que a cada emissão sonora das sílabas ela pode ser representada na escrita, tanto por uma ou mais letras. E nessa fase alfabética da escrita, ela se constrói a partir de um conflito pela impossibilidade de ler silabicamente, quando sobram letras, e ler a escrita silábica quando faltam letras. Bom, nesse nível, embora a criança já seja alfabetizada, ela ainda escreve foneticamente como ela pronuncia, registrando os sons da fala e sem levar em consideração as normas ortográficas da escrita. Bom, segundo Ferreiro Teberoski, a criança nesse nível ela já compreendeu que cada um dos caracteres da escrita ela corresponde a valores menores que a sílaba, ou seja, não quer dizer que todas as barreiras tenham sido superadas, mas que a partir desse momento a criança se defrontará com algumas dificuldades em relação à ortografia, mas que ela não terá nenhum problema em relação à escrita. Bom, as minhas colegas darão continuidade ao assunto. Olá, meu nome é Doroteia, sou estudante de pedagogia e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o método alfabético, a famosa alfabetização, né? Também conhecido como soletração. Esse método ele faz com que a criança trabalhe decorando, ele faz com que a criança decore todo o alfabeto. Depois de a criança ter decorado o alfabeto, ela vai decorar as combinações das sílabas, a combinação das consoantes com as vogais, que vão formar as sílabas. E em seguida, essas sílabas que vão formar palavras. E depois das palavras vão formar frases e depois pequenos textos. Nesse método de alfabetização, a criança ela já sabe, ela já consegue escrever pequenas palavras sozinhas, ela vai escrever conforme ela fala. E para demonstrar isso, eu trouxe o alfabeto móvel, que a gente pode estar trabalhando com as crianças, como elas já sabem o alfabeto todo, a gente vai trabalhar formando palavras, formar palavrinhas. Pode ser palavrinhas com mais de 2 sílabas, palavras com 3 sílabas, e assim a gente vai formando. E aqui eu trouxe também uma cartilha que eu fiz, uma pequena cartilha com as sílabas. Tipo, aqui eu fiz no papelão e papel A4. Aqui eu trouxe a sílaba, uma sílaba, que é o ba, que vai juntar com outras sílabas que vão formar uma palavrinha. E sendo assim, como a criança ela já consegue identificar as letras, todas as letras do alfabeto, e as junções também, as combinações, então ela já vai saber que essas 2 sílabas vai formar uma palavra. E assim elas vão aprendendo a ler. Bom dia, meu nome é Rafaela Nogueira, e dando continuidade ao que as meninas estavam falando, o 4º nível alfabético é aonde o aluno compreendeu como se escreve usando as letras do alfabeto. Descobriu que cada letra representa um som da fala e que é preciso juntá-las de um jeito que formem sílabas de palavras da nossa língua. Porém, inicialmente, os alunos escrevem com forte marca de oralidade. Então, nesse nível, eles conseguem compor palavras com sílabas, eles decompõem palavras em suas sílabas, eles produzem textos alfabeticamente, escrevem textos curtos de memória, reescrevem parte de histórias conhecidas. E também, nesse nível, a gente pode estar trazendo para a sala de aula textos curtos para serem trabalhados. Podemos fazer um alfabeto móvel, podemos também trabalhar ditados curtos entre os alunos. E também para um melhor aprendizado deles, a gente pode começar nesse nível também
colocar eles para ler o enunciado das suas atividades. Bom dia, meu nome é Camila. Dando continuidade no vídeo anterior, neste estágio o aluno já compreendeu o sistema de escrita, entendendo que cada palavra corresponde a um valor sonoro menor que a sílaba, e também domina as conversões ortográficas, como letras e fonemas. Uma das primeiras conversões ensinadas são o alfabeto, ou seja, A a Z, né? O professor deve realizar a primeira sondagem no início do período letivo e depois ao fim de cada bimestre, mantendo o registro criterioso do processo de evolução das hipóteses de cada criança. Bom, o que seria essa sondagem? Um exemplo, sou professora e numa semana eu passo matemática, na outra eu passo ciências e etc. A gente, como professor, a gente deve avaliar desde o começo de um assunto que a gente der até o final. Somente aí, quando a gente faz essa avaliação, a gente vê se o aluno está com algum problema. No caso, aí a gente vê se o aluno está com dificuldade em ler, se o aluno está com dificuldade em escrever. No caso, essa sondagem seria uma avaliação. Bom, uma escritora fala assim: as sondagens bimestrais são importantes, também por representar dispositivo de acompanhamento das aprendizagens para os pais, bem como um retrato de qualidade do ensino das redes. Seria também os pais ter esse avaliamento. No caso, quando a criança chegar em casa, o pai ter esse avaliamento, ver se meu filho está aprendendo, se meu filho está aprendendo a ler, se meu filho está aprendendo a escrever e etc. Bom, sugestões de atividades alfabéticas. Primeiro, produção de um desenho para ilustrar o texto, separar frases em palavras, completar lacunas de palavras e escolher palavras de texto e elaborar pequenas frases. E também dá para fazer assim, ó, pegar um desenho e ver se o aluno sabe qual é esse desenho e ajudar ao aluno escrever embaixo. E continuando, antes de compreender o sistema alfabético, a criança passa por vários passos, sendo que cada um é caracterizado por conceitos e esquemas específicos, de modo que mesmo aplicam para um processo construtivo onde a criança leva em conta parte da informação dada. É isso. Olá, meu nome é Silvia. Eu vim aqui falar um pouco sobre o nível alfabético, né? No nível alfabético, as crianças elas já conhecem as vogais, já conhecem as consoantes e também elas sabem diferenciar sílabas de palavras e de frases. Porém, elas escrevem foneticamente, não ortograficamente, né? Ela faz a relação da escrita com o som. Aí eu trouxe aqui 3 exemplos. Eu trouxe o exemplo do tomate, né? Se escreve tomate, mas ela fala tomate, então ela vai escrever dessa maneira, né? E qual é a atividade que eu posso proporcionar para essa criança, trazer para a sala de aula, né, para mostrar para essa criança? Eu posso trazer textos pequenos, cópias, ditados, né? Nos primeiros períodos em que a criança apresenta a sua escrita, né, pode encontrar várias falhas, né? E eu trouxe 2 aqui também, que é o do pneu, que são acréscimos de letra nas sílabas, né? Ela fala pneu, mas se escreve pneu, né? O certo é pneu, mas ela fala pneu. Então ela vai escrever da maneira que ela fala, né? Aí eu trouxe outro aqui também, que é o da cadeira, que são omissões de letra nas sílabas, né? Se escreve cadeira, mas ela fala cadeira, né? Então ela vai escrever dessa maneira, né? À medida que elas vão interagindo, né, com a linguagem escrita, elas vão percebendo que a escrita não é uma representação fiel da fala, né? Elas vão começando a entender que
Nem tudo que ela escreve é exatamente do jeito que ela fala. Então ela vai aprendendo, ela vai tendo mais uma gama de conhecimento maior. Oi, gente. Meu nome é Ana Flávia e eu vou falar um pouco sobre a alfabetização. Nesse nível, a criança já compreende que a escrita ela tem uma função social, ou seja, a comunicação. Embora na transição para essa fase a criança ainda possa omitir algumas letras e não separar corretamente todas as palavras na frase, ela é capaz de demonstrar que conhece o modo de construção da escrita. Significa que a criança entende que cada som tem uma letra, que não basta uma letra por sílaba e que a sílaba ela é feita por mais de um som. E ela vai representar cada sílaba com a quantidade de letras necessária. Isso significa que o seu aluno ele vai escrever corretamente? Não. Ele vai representar os sons. Não significa, por exemplo, que ele saiba diferenciar X de CH, S de Z. Ele ainda não vai diferenciar, porque o som é praticamente o mesmo. E então, possa que ele se confunda. Mas ele vai saber que aquele som vai ser representado por uma letra única, né? Uma única letra. Dependendo se for o caso de Z, ou S, ou X e CH. Independente disso, ele não vai saber qual vai ser a escolha correta. Ele vai saber que tem um único som. E é isso.